Olá, professores! Hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para falar da nossa lição da Escola Dominical. O nosso tema hoje vai ser Filhos da Luz, Sem Medo do Juízo. A lição 10 da nossa revista Amadurecendo na Esperança, exposição de 1 Tessalonicenses. Estamos acabando, né? Estamos já na lição 10. Essa carta que foi maravilhosa, tudo que nós já conversamos sobre ela. Hoje ainda nós estamos falando sobre alguns temas que estão dentro do escopo da escatologia, mas como a gente tinha conversado na aula passada, isso não quer dizer que nós vamos se aprofundar em coisas que nem o próprio Paulo julgou tão importante. Mas nós estamos findando, 10ª lição, Filhos da Luz sem medo do juízo. Nós vamos ainda ter mais 3 lições, isso já trazendo o exercício mais uma vez que nós falamos na aula passada, mas o quão é importante nós entendermos que nós não podemos reduzir uma carta tão rica, uma carta tão boa, de apenas 5 capítulos, e reduzir isso a um tema específico que ela tratou. Não, ela tem muito mais a tratar, ela tem muito mais a nos ensinar, ela tem muito mais a falar conosco. Então isso nos remete a entender o quanto é importante nós pegarmos essas cartas e de uma maneira mais responsável, estudar, ler, entender aquilo que ela quer passar para nós, entender aquilo que ela tem a dizer para nós, entender como a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje em dia, e não apenas, como que ela é conhecida? Ela é conhecida como uma carta que fala dos fins dos tempos, então é isso, ela vai ser uma carta que fala o fim dos tempos. Não, ela não é. Nós temos 70 páginas aí de conteúdo basicamente sobre uma carta de apenas 5 capítulos. Então a gente consegue enxergar aí a profundidade que essa carta tem e não reduzir a míseros 3, 4 temas. Não é isso que a carta, não é só isso que a carta tem a passar para nós. A carta tem uma infinidade de ensinamentos para nos ensinar, desde sexualidade que a gente passou, desde testemunho que a gente passou, desde o peso da palavra de Deus, desde assuntos realmente tratados em relação ao fim dos tempos, mas como a preguiça, como o básico do cristão que nós vamos ver na lição que vem, como o Espírito Santo que nós vamos ver na lição 12. Então nós temos muitos temas sendo tratados nessa carta. Então ela vai se findando com essa lição para nós, de que realmente nós temos muito a aprender com tudo que ela tem a nos ensinar, mesmo sendo condensada, mesmo sendo teoricamente pequena, né? Pode ser pequena em quantidade de caracteres, mas enorme nos ensinamentos que tem para nos passar. Essa lição, a lição 10, Filhos da Luz sem medo do juízo, ela é sim uma continuação da lição 9. É que ele vai mudar o tema, ele vai olhar para uma outra perspectiva. Ele estava falando exclusivamente na outra lição, na lição 9, que nós tratamos sobre a morte dos irmãos, a morte de alguns que já estavam morrendo, dúvidas em relação a isso, e como eles se apresentariam a Cristo. E agora ele vai falar sobre Cristo vindo e instaurando assim o juízo que ele vai fazer, como será? O que vai acontecer, quando vai vir novamente, eles têm esse questionamento de quando será a volta de Cristo. Então, ele é uma continuação, mas já tratando de um outro tema, trazendo mais para um lado de juízo e nem tanto para um lado total de arrebatamento em si. É uma lição que o texto bíblico é do capítulo 5, versículo 1 ao 11, onde basicamente os três primeiros temas vão ser temas sobre os 3 primeiros versículos. Então é como se nós tivéssemos um tema para cada versículo, e o último tema seria um resumo dos outros versículos, que basicamente vai ser uma exposição da mesma coisa, sobre nós sermos filhos da luz, de nós não sermos chamados para esse juízo e outras coisas em relação a isso. Então assim, o versículo 1 vai ser o tema: como enxergamos a segunda vinda do Senhor. Versículo 2 vai ser do que vale a data. E versículo 3, não existe estabilidade para esse mundo. Então assim, nós tiramos um tema, nós tiramos um subtema, vamos colocar assim, para cada versículo. Isso mostra a grandeza, a profundidade que esses versículos podem ter. Por isso que, voltando mais uma vez, é muito importante nós entendermos a profundidade que essas cartas podem ter para a nossa vida.
se a gente consegue tirar temas, pensamentos, contextualizações, de um versículo para a nossa vida, para a nossa atualidade, imagino que nós podemos tirar da carta inteira. Isso aqui, essa revista inteira que nós tivemos, desses 5 capítulos, mas todos os conteúdos que vocês podem pesquisar dos livros, da bibliografia que está atrás, na última página, tudo isso ainda é pouco para o que essa carta tem a nos passar. Ainda é pouco do que ela tem a nos ensinar. Nós temos livros de mais de 300, 400 páginas sobre essa carta. Então, nós temos livros de visões diferentes, vocês podem ver também na bibliografia. E tudo isso aplicado à nossa realidade. Então, é muito importante, é muito conteúdo que tem a nos passar sobre isso. O primeiro versículo vai dizer assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. O tópico 1, como enxergamos a segunda vinda do Senhor, vai arremeter a esse versículo, vai trazer ele à luz e vai colocar algumas coisas que nós precisamos raciocinar em relação a isso. Paulo ele vai deixar claro: quanto aos tempos e épocas, não preciso escrever-lhes. Se nós olhássemos, professores, vamos olhar para o que Paulo está querendo dizer em um sentido mais geral. É como se Paulo estivesse dizendo assim para aquela igreja, dizendo assim, pense, tudo que eu disser para vocês não vai mudar em nada, o que vocês vão saber daquele dia. Porque o que eu tenho aqui para dizer para vocês não é datas, o que eu tenho não é coisas específicas, o que eu tenho é um acontecimento. Então, eu não preciso escrever mais do que eu já disse para vocês pessoalmente. Eu não preciso escrever mais do que eu já conversei com vocês sobre esse assunto. Então, eu não preciso colocar palavras, colocar explicações, colocar coisas mais específicas onde não precisa, onde não tenho até. Porque se o próprio Cristo, e nós vamos ver isso na lição, como Paulo ele vai se apropriando de algumas palavras, de algumas fraseologias que já foram usadas por Cristo, Antigo Testamento, entre outras coisas. Então, se o próprio Cristo falou uma coisa, eu não tenho como falar uma coisa diferente para vocês. O que eu tenho para ensinar basicamente é a mesma coisa. Por isso, já remetendo novamente à lição anterior, é que o foco de Paulo é consolar. O foco de Paulo não é explicar certinho, especificamente como vai sendo, como vai ser, como é cada coisa, qual é a cor, Não, o foco de Paulo é consolar aqueles alunos, é consolar aqueles irmãos, é consolar aquela igreja de que era necessário eles entenderem que isso aconteceria e que eles precisariam estar em santidade com Cristo. Então esse é o foco de Paulo. Então o questionamento que essa igreja vai ter de perguntar para Paulo, mas eu quero saber quando, não parte de uma incredulidade. Isso é um ponto legal. Nós precisamos entender o quê? Por que a igreja de Tessalônica estava fazendo aquela pergunta? Porque para a igreja de Tessalônica era importante saber que quando Cristo viria. Essa pergunta não parte de uma incredulidade. Para entender melhor sobre não parte dessa incredulidade, pensem. Hoje em dia nós estamos bem polarizados em duas coisas. Temos pregadores que parecem que eles são pregadores chamados a falar de um tema só. Já percebeu? O pregador que ele é chamado como se ele pregasse a vida inteira sobre a mesma coisa. E naquela mesma coisa ele não diversificasse porque é como se ele tivesse o chamado de um tema específico. Não pregar a palavra, mas pregar um ponto específico da palavra. É um pouco estranho, né? Pregador que não seja chamado para pegar a palavra de Deus como um todo e sim pontos específicos. Mas existem muitas igrejas, existem muitos pregadores que focam muito nessa ideia de juízo, julgamento final, juízo de Deus, inferno. E aí a gente vai fazer um paralelo. Peraí, não pode pregar sobre isso? Claro que pode, nós necessitamos pregar sobre isso. Mas nós acabamos dando ênfase para uma coisa que não é o que o apóstolo está fazendo. O apóstolo não está botando essa ênfase de vocês precisam estar sempre com o olho no juízo final. Muito pelo contrário, quando nós vamos ver depois, o apóstolo vai dizer assim, no último tópico que nós vamos passar, ele vai dizer assim, não, vocês não são filhos das trevas, vocês são filhos da luz. Esse julgamento não vale para vocês, esse julgamento não tem que ser o que move vocês é a vontade, a esperança de se encontrar com Cristo. Então, o que tem que mover vocês como cristãos, o que tem que mover vocês como pessoas que estejam totalmente esperançosas é o encontro com Cristo. É a esperança, como nós venhamos tratando, até não só das últimas aulas,
da última aula como das últimas aulas, mostrando como a esperança é importante nesse livro, dessa carta, né, de 1 Tessalonicenses. Então, nós temos esse polo da galera que fica muito mais pressionando no sentido de juízo, de inferno, dessa parte mais, e temos uma segunda polarização, um outro lado, que vai colocar uma incredulidade total. Provavelmente você já ouviu algum jovem, professor, ou alguma coisa assim, dizendo assim, olha, mas desde a minha avó fala que Jesus vai voltar. Nossa, Jesus falou 2000 anos atrás que ele ia voltar e pegar a sua igreja. Tem gente de Tessalônica que estava pensando que Jesus voltaria naquele momento, como a gente falou na lição passada. Então, então desculpa, eu não vou ficar preocupado se Jesus vai voltar, que se ele não voltar até agora, dá tempo de eu fazer minha vida, dá tempo de eu fazer as minhas coisas, dá tempo. Percebem, professores, os dois polos? Um polo de tipo assim, ó, tá aí, o juízo tá aí, a volta de Cristo tá muito perto, o que é verdade, tá? Mas que sem o foco também no fato de que nós somos salvos por meio desse sacrifício de Cristo, mas também um outro lado de total incredulidade. E, olha o ponto legal, a igreja de Tessalônica não partiu nem de um e nem de outro. Esses polos não estavam afligindo tanto igual nos afligem hoje em dia. Na década de 90, década de 80, 90, quando nós vamos ver a pregação, parece que nós passamos por um momento do país onde todas as pregações tinham a ver com o Apocalipse. Nós tínhamos muitos hinos, muitas pregações, é como se aquele era o momento, talvez pela troca do milênio, talvez, enfim, mas era um momento onde praticamente todas as pregações eram sobre isso. Hoje, em dia, todas as pregações basicamente são, não, esquece isso aqui. O importante é que Deus te ama, o importante é que Ele te perdoa. Então, olha como nós não conseguimos lidar muito bem com o texto. Então, o que o texto está querendo dizer para nós é que se não partiu da incredulidade e não partiu do medo, do que partiu? De uma esperança. Mas espera aí, por que a esperança ia causar uma dúvida de que não fosse uma dúvida tão correta? Porque a esperança deles era que tudo aquilo que eles estavam sofrendo, a esperança deles é que toda aquela perseguição, todas aquelas traições dos próprios irmãos, toda aquela dificuldade de abandonar uma vida de ídolos, uma vida de pecado, para estar seguindo aquilo que o apóstolo tinha ensinado, estar seguindo os preceitos das escrituras judaicas, da época também, dos escritos cristãos, tivesse uma recompensa de ver o Senhor. De estar com Ele. E eles não queriam que alguma coisa que eles fizessem impedissem eles de que essa esperança morresse e que tudo que eles estavam fazendo evidenciasse a salvação deles e o encontro deles com Cristo. Então, a esperança deles trouxe para eles um medo de eu preciso me apresentar da melhor maneira para Cristo. A mesma dúvida sobre o arrebatamento, a mesma dúvida sobre essa segunda vinda, o dia do Senhor. Como que eu vou estar nesse dia? Então, por isso que eu falo que é uma complementação da outra, porque Paulo vai dar a mesma explicação, dizendo que você não precisa se preocupar com os que já morreram, não precisa se preocupar com o arrebatamento, porque vocês vão se encontrar com Cristo nos ares, mas ao mesmo tempo que ele vai dizer, não se preocupe, porque esse julgamento, esse dia do Senhor, esse período de trevas, ou esse período, também não está condizente com vocês. Então, Paulo está dando as duas respostas ao mesmo tempo, por mais que sejam assuntos diferentes. Então, isso nasce da mesma preocupação sobre o arrebatamento. Eu quero me apresentar ao Senhor da melhor maneira. Então, isso para os Tessalonicenses não nasce de uma incredulidade. Isso para a igreja de Tessalonicenses não nasce como uma ideia de, meu Deus do céu, eu vou ser o julgado, ou, meu Deus do céu, eu não acredito que isso vai acontecer. Não, nasce de, eu sei que vai acontecer, eu sei que pode ser em breve, e como que eu me apresento a Deus? Eu quero saber qual é a melhor maneira de eu me apresentar a Deus. E Paulo tá explicando tudo isso para mostrar para eles que se eles viverem a vida deles em santidade, se eles estarem no caminho correto, apenas isso, crer em Jesus e viver a sua vida em santidade, porque eles podem ficar tranquilos, não precisam se preocupar com data, não precisam se preocupar com nada em relação a isso, porque no contexto geral, eles vão se encontrar com Jesus nos ares e no dia do julgamento eles assistirão e estarão com Cristo julgando também. Isso também é muito importante se colocar. Então,
se nós formos tirar mais um ponto sobre esse primeiro tópico também, junto já com o segundo tópico, é o quê? Dentro disso, o que era aproveitar a vida? Porque você pode perguntar, mas por quê? Por que vamos tirar o que é aproveitar a vida dessa lição? Porque a preocupação dos Tessalonicenses era, eu estou com a minha vida aqui, e eu quero estar com Cristo, e eu quero participar do julgamento estando com Cristo, eu não quero ser o julgado, então dentro disso, o que eu tenho que fazer da minha vida para que eu esteja no caminho correto, para que essas coisas aconteçam comigo? E a pergunta, se fosse refletida para nós, é hoje, ok, nós estamos ansiando esperançosamente pela vinda de Cristo. Nós estamos cada dia mais vendo sinais, cada dia mais entendendo que essa vinda está muito próxima e tentando sempre estar, nos apresentar agradavelmente a Deus. E a pergunta é, tá, então como que nós vamos portar a nossa vida? Como que seria aproveitar uma vida, uma dádiva que Deus nos deu, e ao mesmo tempo que nós estamos aproveitando essa dádiva, nós estamos agradando a Ele? Como que nós conseguimos juntar essas duas coisas? E a resposta é muito simples. É viver uma vida dentro dos preceitos de Deus. Uma vida dentro dos preceitos de Deus é agradar a Deus e é aproveitar a vida. Porque nós nunca, professores, nós nunca conseguiríamos aproveitar a vida da melhor maneira, sendo que aproveitar a vida é usar ela da melhor maneira daquilo que você foi criado para fazer. Então, se você foi criado para adorar, se você foi criado para estar com Cristo, se você foi criado com algumas especificações, como se fosse virado uma latinha de alguma coisa, fala, o que tem aqui? Tá, você tem um anseio por adorar, um anseio de estar com Cristo, um anseio de voltar para casa. Se todas essas coisas foram evidenciadas, nós estamos aproveitando a vida da melhor maneira. A diferença é que a cosmovisão mundana e a cosmovisão cristã está em um conflito tão grande que parece, às vezes, que aproveitar a vida é pular para o outro lado e ver o que aquilo tem de melhor. Não. Aproveitar a vida é estar dentro dos primórdios da nossa criação. Aproveitar a vida é estar dentro daquilo que nos faz feliz. E o que nos faz felizes não é um ato sexual momentâneo. O que nos faz feliz não é uma situação que foge da nossa realidade de droga, de bebida momentânea. Não, não é isso. O que nos faz feliz é estar sempre, estar em uma vida que nos condiciona a momentos tristes e felizes, mas paz interior além de tudo. E isso só é permitido, isso só é alcançável quando nós estamos dentro dos preceitos de Deus, porque eles nos trazem de volta aos primórdios da nossa criação, eles nos mostram o quão é importante estar com Deus. Então, por muitas vezes, a gente pode até pegar o exemplo de Jó, só para exemplificar. Um período de muito sofrimento é totalmente esquecido em uma aparição de Deus, em uma conversa de Deus, em um monólogo de Deus, né? Não vamos nem colocar um diálogo, em um monólogo de Deus. Então, talvez para nós, o mundo não entenda que, como Jó colocou, como C.S. Lewis coloca em um dos seus livros, quando ele vai fazer uma paráfrase, contar uma história sobre Jó, ele vai colocar assim, eu procurei durante muito tempo várias respostas do que acontece com o sofrimento e do porquê isso é verdade para mim, mas eu percebi uma coisa, tu és a resposta. Então o que Paulo está querendo trazer aqui é dizer assim, calma, o juízo vai vir, vocês não sabem a data, vocês não sabem como especificamente isso vai acontecer, vocês não têm esse conhecimento geral, mas calma. Vocês não precisam deixar que as dúvidas sejam maiores do que o evento que vai acontecer. Fiquem calmos, sigam a sua vida com Cristo e no final você vai se encontrar com Ele, quando Ele voltar você vai estar com Ele nas nuvens, no momento do julgamento você vai estar ao lado dEle. O que Paulo está querendo dizer no versículo 1 e no versículo 2, irmãos, quanto aos tempos e às épocas não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Não importa qual vai ser o dia, não importa como vai ser, não importa literalmente quais serão as coisas, o que importa é que nesse dia vocês bem sabem, não precisa escrever, vocês vão estar lá. Então esse que é o ponto central para Paulo. Então assim, nós poderíamos perder horas aqui, e poderíamos, professores, falando sobre o ladrão da noite, sobre a mulher grávida, sobre as dores de parto, sobre muitos detalhes.
nós perderíamos. Mas como a lição 9, voltando novamente, já fazendo essa junção entre as duas, diz no último tópico, não se apegue aos detalhes, que nós possamos tirar o que Paulo quer dizer disso. O que Paulo quer dizer? O que Paulo queria passar para a igreja dos Tessalonicenses? Você pensa bem, professor. Você imagina Paulo falando essa carta e ele sentando depois disso e falando assim, mas o que ele queria dizer sobre o ladrão da noite? Você imagina essa cena? Você imagina a igreja de Tessalônica sentando e dizendo assim, tá, mas mulher grávida? O que ele queria dizer com isso? Ou você imagina a igreja de Tessalônica sentando e falando assim, nossa, nós estávamos cheios de dúvidas. Mas, como o apóstolo mesmo disse para nós, vamos ficar tranquilo, vamos nos confortar com as palavras dele. Jesus vai vir nos buscar e nós vamos nos apresentar irrepreensíveis, como o livro de Hebreus diz. Irrepreensíveis perante esse Senhor. Então, tirar daí o que Paulo está querendo dizer para nós é muito importante, muito mais importante do que se apegar a esses detalhes sobre o que é o ladrão, o que é a mulher grávida. O que nós precisamos entender dessa passagem é, nesse momento nós estamos nos preparando ao encontro com Cristo. É isso, nós estamos nos preparando para o encontro com Cristo. E isso tem que ser o primordial. Isso tem que ser o que importa. Isso tem que ser o que nos move. Isso é o que tem que ser o que mantém a nossa esperança elevada, a nossa esperança viva, a nossa esperança sendo o que nos move totalmente na nossa maneira de viver. Só como complemento do que o ponto 2 vai dizer, que nós já tratamos já os dois de uma vez, não podemos perder nosso tempo com horóscopos, com profecias da atualidade. Nossos dias são importantes demais para nos preocuparmos com a data da segunda vinda. Pensem nisso, professores, passem isso para os seus alunos. Nós somos pentecostais. Nós acreditamos fielmente nas profecias, nos dons, na evidência dos dons. Nós acreditamos totalmente na contemporaneidade dos dons. Então isso não é uma discussão. Mas isso não tem que nos mover mais do que o que a palavra de Deus diz. Isso não tem que nos mover mais do que isso aqui, do que Paulo está querendo mostrar para nós. Então, o que é uma profecia? Eu profetizo, como a gente viu até filmes sendo lançados, né? Eu profetizo que tal data vai ser quando Jesus vai vir. Não. Peraí, a Bíblia já me disse que não. Que isso não é importante. Que ele vai vir como ladrão da noite. Só que, e aí é um ponto muito importante para nós. E nós vamos juntar, tá? Esses dois pontos sobre isso e sobre não existe estabilidade para esse mundo. Que vai falar sobre o resto das outras coisas. Pensem bem. Esse ladrão da noite, Paulo, ele não está querendo apontar para a Tessalônica. Ele não está querendo apontar para mim e para você, professor. Paulo, ele está querendo apontar para pessoas que não estão preparadas para a segunda vinda. Então, o que Paulo está querendo dizer é, olha isso, professores, a gente precisa ter esse entendimento. Olha os versículos 4 aí, ó. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. O próprio Paulo está dizendo, não tem nada mais explícito do que esse versículo, professor. Olha isso, ele vai dizer no versículo 2, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Então nós, como às vezes vamos pregar isso e vamos dizer assim, olha, ele vai vir, e nesse momento, se você não tiver preparado... Peraí, calma aí. Ele vai trazer novamente para nós, para a igreja. No versículo 4 ele vai responder no versículo 2. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia o surpreenda como um ladrão. Olha como Paulo está sendo muito específico. Percebem, professores, como às vezes a gente tira o que a mensagem quer dizer, o que o versículo quer dizer, o que o texto quer dizer e acabamos deixando uma coisa que ele não quer dizer. Aí, não estou dizendo que nós não podemos alertar sobre isso. Óbvio que nós podemos, mas nós precisamos ter vivo em nossas mentes que isso não tem que nos preocupar, tirar a nossa paz. Ai, e se ele voltar hoje? Ai, meu Deus, e se ele voltar agora? Ai, meu Deus, mas eu acabei de pecar. Mas calma. Paulo está dizendo, calma, isso não é para vocês. Isso não é o foco principal em vocês. A Bíblia vai colocar a nossa salvação, pensem nisso, professores, como uma tão grande salvação. Uma tão grande salvação, a gente não tem que ficar dia após dia, meu Deus do céu, perdemos.
Pera, calma. O sacrifício de Deus foi enorme para conosco. O sacrifício de Jesus foi enorme para conosco. Nós precisamos agarrar essa salvação e falar como Paulo. Eu sei que vai vir como ladrão da noite, mas não vai me pegar desprevenido, porque eu sou salvo, eu vivo a minha vida em prol de estar pronto para Deus, para estar pronto para quando Jesus voltar. Então, professores, Paulo está sendo muito específico. Paulo está sendo muito específico. Ele virá como um ladrão da noite, ele virá. Mas nós não temos que focar no ladrão. Nós temos que focar pelo fato de nós estarmos preparados para ele vir e nos buscar e que esse medo, como um ladrão da noite, não tem que estar enraizado em nosso coração de nos tirar a paz. Não. Nós temos que ter paz, que isso não vai nos pegar de surpresa. Olha isso. Nós não podemos, pensem bem, professores, para nós termos esse ponto de passar para os nossos alunos, nós não podemos olhar o ladrão da noite como uma coisa que nos tira a paz, que nos tira, porque se você pensar com o ladrão da noite, você fica com medo, ele vai vir a qualquer momento e ele vai entrar na minha casa e eu não vou ver, e o que vai acontecer, o que ele vai levar? Ok, isso é a simbologia que Paulo está colocando para o mundo, mas para nós ele deixa claro, calma, vocês não vão ser pegos desprevenidos contra o ladrão da noite. Então, essa analogia não é para nos tirar paz, é para nos dar paz. E nós não podemos olhar pelo foco errado. Ele não está tentando tirar a nossa paz, ele está tentando nos consolar, dizendo assim, vai vir, vai acontecer. E muitos não vão estar preparados, mas nós, Santa Igreja de Deus, nós, aqueles que fomos chamados para sermos diferentes, aqueles que fomos chamados para a salvação, nós, pelo sacrifício de Jesus, não vamos nos assustar com o ladrão. Nós vamos estar aguardando ansiosamente, dia após dia, quando que Jesus virá. A nossa esperança nos move, não o medo de ele vir que nos move. Então, nós precisamos entender isso. É importante, antes de nós passarmos para o próximo ponto, que não necessitamos saber dos detalhes, não necessitamos saber da data, não necessitamos de muitas das coisas como nós olhamos hoje em dia para a volta de Cristo e para o dia do juízo final. No tópico aí do que vale a data, professor, vocês podem dar uma lida, vai ter muitas referências de onde Paulo vai tirar o dia do Senhor, o ladrão da noite, as referências dessa fraseologia de Paulo nós vamos ter aí, eu não vou me atentar tanto a isso. Então nós precisamos principalmente entender que esses detalhes não são para nos causar medo, são para nos dar mais esperança e para nos consolar em relação a esse tema, ok? O terceiro tópico é não existe estabilidade para esse mundo, que ele vai remeter ao versículo 3. Vai dizer assim, ó, quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Esse ponto aqui, eu vou mais uma vez, para vocês, para deixar bem claro, trazer o que Paulo está querendo dizer, para nós não entendermos que ele está dizendo isso para nós, tá? Ele não está dizendo isso para nós. Se nós prestarmos atenção, quando ele fala quando disserem, automaticamente ele já está falando sobre outras pessoas dizendo. E outra coisa que ele vai dizer também no versículo é que ele vai colocar assim, sobre eles, e de modo algum eles escaparão. Então ele está dizendo sobre outras pessoas, não está trazendo isso para ele ou para a igreja de Tessalônica. Então, só deixando claro mais uma vez, precisamos, professores, distinguir as duas coisas, o que Paulo quer dizer e o que significa. E não pegar o que significa e falar, isso é para nós. Não, isso não é para nós. Isso é para o mundo, isso não é para a igreja. A igreja vai estar em outro processo. A igreja vai estar em outra coisa, não sendo julgada, sendo amassada quase nesse julgamento final. Não, a igreja não vai estar aí. Em nenhum momento Paulo está dizendo isso. Paulo está dizendo que isso vai acontecer, mas a igreja vai estar em outro lugar. Então, quando eles disserem, quando eles fizerem, quando eles não escaparão, então ele está falando deles e não de nós, tá? Mas, tirando esse ponto, a gente vai trazer uma coisa que a gente precisa compreender para a nossa realidade. Todas as referências bíblicas estão aí no primeiro parágrafo para vocês, da onde tira essa ideia de paz, da onde os profetas o que falavam antigamente, paz, paz, dizem, quando não há nenhuma paz, quando o profeta vai dizer isso. Então a gente vai tendo bastante referência bíblica que está para vocês aí disponível no primeiro parágrafo. Mas a minha parte aqui é trazer uma coisa para nós e para você levar para os seus alunos.
O segundo tópico vai trazer uma coisa, o segundo parágrafo do tópico vai nos trazer uma coisa importante. Nós lutamos para melhorar o mundo. Porque nós não podemos negar isso. Nós queremos sempre fazer o máximo para que a nossa vida seja o mais tranquilo possível. A gente nunca vai correr atrás de um sofrimento. A gente nunca vai fazer com que as coisas deliberadamente deem errado. A gente quer que as coisas deem certo, a gente quer que a nossa vida seja mais tranquila, que quanto mais paz, melhor. E Paulo ele vai colocar uma coisa aqui que a gente precisa raciocinar um pouco sobre isso. Ele vai dizer assim, quando disserem que existe paz e segurança no mundo, isso é mentira. E nesse momento, o juízo vai chegar. E é um ponto legal. Aqui, é claro que pode aqui envolver o anticristo, a gente vai ter um contexto maior escatológico em relação a isso. Mas o ponto que Paulo também quer trazer é muito importante, é o quê? Até que ponto nós temos influência sobre esse mundo? Porque nós temos. Jesus vai dizer assim, peço-lhes, não peço-lhes que tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas ao mesmo tempo nós temos uma capacidade de levar luz, de colocar sal nesse mundo. Nós somos sal e luz de um mundo totalmente perdido, de pessoas que estão correndo diretamente para o inferno. E nós somos as pessoas que têm alguém para compartilhar. Há um tempo atrás eu escrevi um texto sobre aquela passagem que os discípulos estão chegando, os 2 discípulos estão chegando no templo e o aleijado está sentado à porta, ele vai pedir uma moeda e Pedro diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E eu lancei uma pergunta de tipo assim, se Pedro tivesse dado apenas a moeda, ok, tudo bem, toma a moeda. O que mudaria na vida daquela pessoa? E a pergunta por trás é, nós temos mais a entregar? E a resposta é óbvia, sim, nós temos. Nós temos Jesus. E muitas vezes nós entregamos muitas moedas para vários questionamentos, para várias perguntas, para várias situações onde nós poderíamos expor. Nós entregamos muitas moedas e acabamos perdendo a oportunidade de apresentar algo a mais, o que nós temos. Ou fazer o Pai Nosso e não só o Pai Meu. Então, assim, nós temos oportunidade de fazer esse mundo melhor. E nós, como cristãos, temos a obrigação de fazer esse mundo melhor. Mas Paulo, ele vai, como se jogasse um balde de água fria, nós precisamos ter o discernimento do que ele está dizendo. É como se ele falasse assim, ok, mas esse mundo nunca vai estar pronto. Esse mundo nunca vai estar perfeito. Esse mundo nunca vai estar em paz. Esse mundo nunca vai ter segurança. Esse mundo nunca vai ser todos alcançados, no sentido de todos crerão que Cristo é o Senhor. Até a volta de Cristo, isso nunca vai acontecer. Então, do que vale o nosso esforço? Tem um ponto aí que eu coloco assim, ó. Tentar melhorar o mundo, votar nos melhores políticos, tratar bem as pessoas, cuidar da natureza, fazer bem para a humanidade, tudo isso está ao nosso alcance, mas não a absolvição desse mundo. Então, estão muitas coisas ao nosso alcance. Temos muito a melhorar, muito a entregar. Nós temos mais a entregar do que as nossas moedas. Temos sim muito mais a entregar. Mas a absolvição desse mundo não está em nossas mãos. O mundo ainda vai pagar por tudo o que aconteceu, por toda essa queda. O mundo vai pagar. E esse dia desse juízo final vai fazer com que esse mundo traga um juízo muito grande para o que está acontecendo e o que aconteceu durante toda a história. Vai trazer para esse mundo um juízo que ele não tem dimensão de como vai ser. E eles não vão conseguir escapar. Mas lembrando mais uma vez, eles não vão conseguir escapar. E o que nós fazemos enquanto isso? O que nós fazemos enquanto isso é o que Jesus pediu para nós fazer, discípulos. Nós vamos a cada dia mais pregando, nós vamos a cada dia mais mostrando o nosso testemunho, nós vamos cada dia mais expondo a palavra, nós vamos a cada dia mais sendo diferentes, a cada dia mais votando melhor, a cada dia mais fazendo coisas melhores, tratando a natureza melhor, fazendo tudo o que está ao nosso alcance, mas sempre lembrando, haverá um dia que esse mundo vai ser julgado e nós vamos estar junto com Cristo no julgamento desse mundo. Nós não vamos estar sendo julgados juntos, nós não vamos estar sofrendo juntos. Nós já vamos estar junto com o nosso Senhor desde o momento do arrebatamento, julgando esse mundo junto com Ele. Isso é muito importante para nós entendermos. Já desmistificamos durante essas 2 lições o ponto central que Paulo não está dizendo isso para nós, Paulo não está dizendo isso para nos amedrontar, Paulo está dizendo isso para nos confortar, Paulo está dizendo isso para confortar aquela igreja e que nós possamos nos confortar também com o que ele disse para aquela igreja.
Esse mundo ele vai ter o julgamento dele. As pessoas vão tomar um susto quando o ladrão da noite vier. Quando o Jesus, como o ladrão da noite vier, elas vão ficar assustadas. Meu Deus, ele veio, eu não estava preparado. Não, mas essas não são para nós. O que nós estamos? Nós somos chamados, e é o último ponto. Qual que é o nosso verdadeiro chamado? Nós somos chamados de filhos da luz. O nosso chamado é para salvação e não para perdição. Isso porque, ao contrário de todos os exemplos que Paulo deu sobre a ira do Senhor, eles não tinham sido chamados, os tessalonicenses não tinham sido chamados para destruição, e sim para a salvação. Se nós lermos agora, e eu perco até um tempinho para nós entendermos isso, olha o versículo 5 para frente, vai dizer assim: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Então isso é como um alerta e não como uma coisa de medo para nós. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Paulo que vai dar até um prelúdio do que ele vai tratar lá em Efésios, daquela famosa armadura de Jesus, a armadura do Evangelho, essa armadura que ele vai expor durante alguns versículos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que estejamos acordados, quer dormindo, quer vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Por isso, exortem-se, encorajam-se, edificam-se uns aos outros com as palavras de que nós não somos das trevas, nós não somos da noite, nós somos da luz. Essa é a mensagem que tem que ficar, professores. A mensagem de que nós não podemos nos confundir, de pegar o que Paulo estava dizendo para o mundo e trazer como se ele estivesse dizendo para nós. Nós precisamos ter esperança. Cristo vai vir, a segunda vinda está aí. Nós não sabemos data, nós não sabemos muitos detalhes, nós não sabemos muita coisa, mas vai acontecer. E o dia do julgamento nós vamos estar com Cristo, julgando esse mundo ao lado dele, porque nós já nos encontramos com ele. Para concluir, a conclusão vai dizer assim: todas as orientações de Paulo, tanto na lição passada quanto nessa, foram única e exclusivamente para nos confortar. Não devemos nos afligir com todas essas coisas. Elas devem trazer esperança, não medo. Cristo logo virá. E enquanto as nações precisam se preocupar com o julgamento, nós apenas esperamos ansiosamente. Para nós é esperança, para eles é medo. Para nós é anseio, para eles é loucura. Então, para nós é diferente. Paulo deixa claro que nós somos filhos da luz. Para nós é totalmente diferente. Para finalizar, ou para refletir, o papel da igreja não é saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas estar engajados na obra e preparada para a segunda vinda de Cristo. Hernandes Dias Lopes que escreveu esse para refletir, tá? Então, para finalizarmos, como a conclusão diz, 2 lições em uma, que nós dividimos em 2 aqui, nos deixa claro: não nos apeguemos aos detalhes, nos apeguemos à esperança, ao conforto que o apóstolo quer dizer para nós. Cristo virá, ele julgará o mundo, os mortos ressuscitarão, nós estaremos junto com ele. Tudo isso vai acontecer, mas enquanto isso nós estejamos engajados na obra e nos preparando para naquele dia nós nos apresentarmos irrepreensíveis. Que o projeto de santificação que o Espírito Santo esteja fazendo em nós, está fazendo em nós, esteja completo. Ok, professores? Então essa é a aula 10. Espero vocês na próxima aula. Tenham uma ótima aula e que esse conteúdo possa ter abençoado a vida de vocês.